que tem de diferente aqui, gente? Tem um forno que está assando um bolo. Depois vocês vão entender por quê. Vamos orar então? Feche seus olhos, assentados como vocês estão. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite mais uma vez. Amém? Senhor, nós estamos aqui nesta hora, neste dia, nesta noite, porque nós queremos te ouvir, ó Deus. Nós queremos instruções para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano. Queremos instruções, ó Deus, de te servir melhor, de uma maneira que te agrade cada vez mais. Porque nós te amamos, porque nós queremos, ó Deus, fazer a tua vontade, porque nós já entendemos o recado, que tudo parte do Senhor, que tudo vem do Senhor. Nós, como acabamos de cantar, nós já pisamos, ó Deus, no Santo dos Santos. Sabemos como é estar na tua presença, Senhor, e queremos que outros saibam como é estar na tua presença. E nós te louvamos por isso nesta noite. Leve respostas para quem está precisando nesta hora. Traga do seu recado, Senhor, para quem precisa de uma resposta. Para quem precisa, Senhor, ouvir o que o Senhor quer para ela. No nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar sobre algo que chama-se processo. É o que nós estamos vivendo nesta semana, nesta quinzena, com a Operação André. Nós já colocamos os cartazes lá fora. Nós já colocamos aqui dentro. Em junho, como já foi mencionado, nós teremos a nossa conferência missionária, onde virão alguns americanos. Você é o nosso convidado, você que nos assiste, você que está aqui conosco, vocês são os nossos convidados para se envolver nisso. Na verdade, esta igreja está te dando uma oportunidade de cumprir o ID de uma forma coletiva, gostosa, diferente, juntos, o ID do Senhor. Amém? Por isso nós vamos falar sobre processo. E aí eu pensei, como que eu posso explicar o processo de uma maneira que as pessoas não se esqueçam? Existe uma memória que se chama memória olfativa. Você já passou por uma situação que você foi num lugar e você sentiu um cheiro de alguém, ou do perfume de alguém, ou da comida de alguém, que na hora você se lembrou: nossa, que saudade de fulano, nossa, que saudade da comida da minha mãe. Hoje, se tudo correr bem, em nome de Jesus vai correr, né, pastor Júlio? Pastor Júlio me ajudou aí. Nós vamos sentir o cheiro de um processo de um bolo. E é interessante um bolo. Quem gosta de bolo aqui? Levanta a mão. Bolo simples, bolo de casamento, bolo de cenoura. Todo mundo gosta de bolo. Bolo doce, bolo salgado, bolo frito, bolinho, né, tia Du? Todo mundo gosta. Agora nós vamos fazer um compromisso. Todas as vezes que você sentir um cheirinho de um bolo, a Mary faz bastante bolo na casa dela, viu, gente? Vai tomar um café lá, quando acabar o corona. Você conversando com ela, ela vai batendo um bolo. Você vai vendo o processo do bolo na frente da Mary, e ela conversando, menina, e não é que isso é um bolo gostoso, né, Vitória? Cadê a Vitória? Com cobertura de maracujá, e a gente sempre é bem tratado. Eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo uma serenata, gente. Acho que isso faz uns 8 anos mais ou menos, se não me engano. Se não fizer mais. E nós estávamos, já era 3 horas da manhã quase. E estava chovendo, era dia das mães, véspera do dia das mães. E nós fomos fazer serenata para as mães. E a gente estava cansado já e com fome. Eu falei, ó, vou falar um negócio pra vocês, viu? Se a gente for na casa da Mary agora, 3 horas da manhã, presta atenção. 3 horas da manhã, a Mary vai levantar feliz, não é só levantar não, vai levantar feliz, vai fazer um café, ainda vai ter algum trem naquela mesa, pois ela estourou uma pipoca. Nunca me esqueci disso. Toda vez que eu mexo com uma pipoca, ou quase todas as vezes, eu me lembro do carinho da Mary em nos hospedar, em nos receber. E aí nos deu um gás naquela noite, que faltavam outras tantas casas para a gente ir, e a gente saiu dali abastecido, com um café quentinho, com uma pipoca. Mas olha que interessante, tudo na nossa vida tem um processo. O processo de um bolo, o processo de fazer uma pipoca. Quem aí quer ter músculos fortes? Os homens. Passa pelo processo da dor, não é? De fazer exercício. Quem aí gosta de ter uma criança saudável, que está grávida?
Tem que esperar os 9 meses da gestação, gente. Tem um processo. Eu não consegui esperar os 9 meses. Quando eu era criança, nasci de 7 meses. Tive uma série de problemas de quase 7 meses. Nasci com 1 quilo e pouquinho. Aí dá muito trabalho para a mãe, né? Então, esse desespero todo. Muitas vezes a gente gosta do verão, mas passa pelo inverno antes. No inverno, as raízes da árvore crescem para baixo, gente. A gente precisa do inverno. Não é? Todo mundo gosta de uma árvore grande, mas a árvore precisa de uma semente. E quando a semente é plantada, gente, olha só o processo da semente, ela tem que morrer. Olha que interessante. E quem gosta de borboleta aqui? Levanta a mão, além de mim. Meu marido tem medo de borboleta, mas eu gosto de borboleta. Outro dia entrou uma borboleta no quarto das meninas. A gente falou, vai lá, Márcio, matar a borboleta ou tirar a borboleta. Ele foi lá, abriu a janela e trancou o quarto. Eu falei, ué, como assim? Uma hora ela vai ter que sair. Demorou um pouco, mas ela saiu. E aí, quando a gente olha para a borboleta, gente, a gente se esquece que um dia ela foi lagarta. Existe o processo. E o mesmo Deus que fez a borboleta foi que fez a lagarta. Olha que interessante. Você sabia que o processo é um método, um sistema, uma maneira de agir, um conjunto de medidas tomadas para atingir um objetivo? Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem para você individualmente. A gente sabe que já existem as promessas na palavra de Deus, mas existe sempre um segredinho que o Senhor conta no nosso ouvido, que é um desejo do nosso coração. Deus, quando vai acontecer? Nossa, eu já orei tanto. Parece que está começando a dar um cheirinho já. Quando vai acontecer, a gente fala para Deus, mas não desiste não. Porque o processo, gente, se a gente começar o processo antes, se eu tirar esse bolo antes de assar, né, pastor Júlio? Ele que é um profissional da culinária, vamos aplaudir o pastor Júlio que nos abençoou, trouxe as coisas do bolo. No final do culto você vai comer um pedaço de bolo, não esse aqui. Mas um bolo que ele já fez lá na casa dele com muito carinho para a gente relembrar, amém? E aí o processo do bolo, a gente sabe que as crianças não gostam de passar por processo. Não gosta. Mãe, tá pronto esse bolo, mãe? Tá pronto? Não, ainda não. A gente abria o forno, desandava todo o processo. A gente sabe que quem mexe com bolo, com culinária, tem todo um processo. E eu não posso adiantar o processo, senão eu queimo o bolo em cima e embaixo. Não é a irmã Ana Maria que faz bolo? A Tati que faz bolo e no meio fica cru. Eu preciso esperar o processo. E se Deus tem algo na sua vida, aquiete seu coração. Você está no processo. Se a gente arrancar a lagarta do casulo antes da hora, você pode ter certeza que ela não vai ter um desempenho real para alcançar altos voos, a borboleta. Vai estragar as asas dela. Precisa esperar o processo. Quando a gente respeita um processo de Deus, é questão da gente estar honrando a Deus. Não, Deus, eu vou esperar o que o Senhor está fazendo para mim. Eu vou esperar. Eu quero isso para a minha vida. Eu me lembro, vou contar esse exemplo, há uns 25 ou 26 anos, quando eu cheguei nesta igreja, ela era metade desta igreja, um homem que veio pregar aqui nesta igreja, nesse púlpito, ele virou para minha mãe e disse, senhora tem 3 filhos que vai pregar nos Estados Unidos. Naquele dia eu falei, Deus, não sei quem são os outros 2, porque minha mãe tem 6 filhos, né? Falei, mas eu sou um deles. E eu comecei a perseguir esta promessa. Falei, não, se isso é real, Senhor, se isso veio do seu coração, eu quero ir para lá pregar. Eu quero ir. Passaram-se, já estou com 27 anos de conversão, 26 mais ou menos anos atrás. No ano de 2017 eu estive lá pregando em 25 igrejas. Sabe como é que foi? Estava lendo a palavra de Deus, viu? Existem grandes revelações aqui. E eu ia trabalhar, gente, a gente está precisando de dinheiro. E aí o emprego veio na minha mão, era um salário bom, com uns ajustes, uns benefícios bons. Falei, nossa gente, acabei de orar, eu estou com moral com Deus mesmo. Não era não, não era para eu trabalhar. Fui arrumar a mensagem do culto de quarta, que meu marido estava em São Paulo. E eu fui ler a história de Abraão. Quando eu estava lendo, eu senti Deus falando comigo, não volte para o Egito. Peregrina sobre esta terra, vai para onde eu te mandar. E você vai ver, depois você lê a história de Abraão lá, o que eu vou fazer com você
este ano. A hora que ele falou, este ano, eu falei, essa conversa é comigo mesmo. Liguei para o meu marido e falei, não vou trabalhar. Deus acabou de falar comigo. Isso foi no ano de 2016, desculpa, 2016. E aí eu liguei para a Laura, uma irmã que mora lá. Falei, Laura, aconteceu isso, isso, isso. Deus me disse que eu iria para os Estados Unidos em tal dia, neste ano. E fui conversando com ela. Fui orando com ela, pedi que ela orasse. Deu tudo certo. E ela me disse assim, Marga, eu quero muito te receber na minha casa. Mas não vem agora não. Você vai chegar perto do Thanksgiving, que é a ação de graças, e as igrejas ficam fechadas, não tem tanta coisa, as famílias se reúnem. Eu falei, olha, tem uma parte da história que eu li que Deus me disse assim, ó, este ano. Ele falou, não, você pode vir. Eu não sei se você vai pregar em uma igreja ou em 10, mas venha. E eu conversei com a minha companheira de viagem, a Thais Freire, que foi junto comigo, que tinha lançado um CD na mesma época, com o mesmo tema do meu livro, Graça, ela me alcançou. Menina, e não é que eu cheguei lá, eu peguei em 25 igrejas. Nós saímos de uma igreja correndo no estacionamento para pregar em outra igreja, porque a outra igreja já estava esperando a gente chegar. E ela me disse assim, a Laura, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, nem eu, menina. É novo para mim também. Mas isso existia um processo. Olha quantos anos depois que eu fui. Mais de 20 anos depois. Existe um processo. Quando eu falo para Deus, pode cumprir o processo em mim. Comecei pregando, dando aula na EBD. Eu me lembro que faziam exatamente 3 meses que eu tinha me convertido. E o pastor da época disse para mim assim, você pode dar aula na EBD? Eu falei, posso. Só que eu tinha muita vergonha de gente. Tinham 3 crianças na minha sala de aula. E eu me lembro que eu fiz fantoche de meia para contar a história para as crianças. Então foi uma técnica que eu usei para eu ficar escondida. Mas eu lembro que o Lino, não sei se o Lino vai lembrar, ele pegou, ficou na porta da minha sala assim assistindo. Eu falei, gente, esse menino está me atrapalhando, que eu estou com uma vergonha dele. Tá aí que não me deixa mentir. E aí foi aumentando, gente, olha como que Deus trabalha em processos. Eu lembro que eu fui pregar pela primeira vez na MCA, as cadeiras estavam todas aqui, e eu fui orar na minha casa, eu falei, Deus, não deixa ir mais que 8 mulheres, por favor, Deus, não deixa ir mais que 8 mulheres, eu tenho muita vergonha. E você, acredite se quiser, vieram 8 mulheres. Aí a Keila, que era coordenadora na época, começou a brigar com as irmãs, porque é a primeira vez que a Marga fala, vocês tinham que ter vindo mais gente. Falei, menina, não briga com elas não. Eu pedi tanto para Deus, para vir só 8, e vieram só 8. E aí existem processos que Deus vai trabalhando na nossa vida, mas tem um tempo no processo, na vida da gente, olha que interessante, que se a gente começar a fazer as coisas antes da hora, a gente queima a largada. A gente atrapalha. Você sabia que um atleta, ele se prepara para uma Olimpíada pelo menos 3 anos. E aí ele vai atrás dos patrocinadores, e ele vai atrás de ter físico, e ele vai atrás de se superar a cada treino com o seu instrutor, e respeitando as instruções do seu instrutor, porque durante um processo eu preciso respeitar os meus líderes, eu tenho que tomar cuidado com as instruções, porque uma instrução que eu faço errada compromete o meu fim. Compromete. Interessante que o processo é um trem chato. É um negócio chato. Por exemplo, a gente poderia já estar comendo esse bolo, mas tem um processo. Tem o processo da espera. Nós vamos assistir agora um vídeo de um atleta, pode colocar, que ele estava preparado, estava com os patrocinadores, mas ele fez algo de errado. E ele é desclassificado imediatamente. Pode colocar. Olha lá. Ele foi adiantado. Ele começa a chorar, porque ele sabe que todo o treino dele foi comprometido e não tem volta. Olha lá. Ele queimou a largada. Nem tinha sido. Olha lá, gente. Isso. Ele está chorando, ó. Ele está desesperado, ele saiu aplaudido, ele está desesperado, não tem volta, ele tinha que esperar todo o processo, ele se adiantou,
E ele, nesse caso, ele é desclassificado e ele perde até os seus patrocinadores. Sabe por que ele chora? Foram anos se preparando. Para ele sair antes da hora, foi um erro. Pode tirar. Foi um erro, gente. Está querendo muito. Querendo muito, existe o prazo, existe o dia, existe a hora que Deus vai cumprir o que Ele falou na tua vida. O que é que está no seu coração que você está esperando? Deus, me usa nessa área. Deus, me usa em outra nação. Deus, que tem ardido no seu coração. E quando você ouve a palavra que vem de encontro com aquilo que você quer, o seu coração arde. Você sente que Deus quer usar você, mas você fica, cadê Deus? Calma, porque se você queimar a largada, você pode perder todo o processo. Você perde todo o seu treino. Você perde tudo aquilo que você tinha se preparado, porque você foi antes da hora. Se a gente comer esse bolo agora, antes da hora, vai estar com gosto bom ou não? Não. Vai estar com gosto de fermento. Vai estar com gosto ruim. Ele é gostoso, um bolo? É. Mas se eu comer o ovo cru, eu tenho gosto de um bolo? Não. Se eu comer um potinho de azeite ou óleo que vai no bolo, eu saboreio o bolo? Não, porque é um processo. E nós vamos falar de alguns homens da Bíblia que passaram pelo processo com excelência. Mas enquanto eu preparava hoje, enquanto eu relia hoje todo o estudo que eu tinha organizado aqui, eu chamei o Márcio e falei, Márcio, todos esses homens aqui, eles têm algo em comum. Olha que interessante, eu não tinha observado. Ele falou, e qual que é o ponto em comum? Todos eles respeitaram a sua liderança. Todos eles. Olha que interessante. Este homem que queimou a largada, ele vai ouvir algumas coisas de quem? Do seu instrutor, porque você não esperou o sinal. E foi assim com Josué. Por isso, abre a sua Bíblia em Josué 1, de 2 em diante. Josué 1, de 2 em diante. Josué teve na sua trajetória, no seu processo, a responsabilidade de substituir nada mais, nada menos do que um herói da nação de Israel. As pessoas tinham Moisés como um herói. Moisés trouxe esse povo do Egito. A gente sabe que tudo é por Deus, mas eles estavam vendo um líder que teve coragem, que teve ousadia de lá no Egito resgatá-los como libertador usado por Deus. Então o que o povo de Israel via sobre Moisés? Um herói. Só que neste período que Deus manda Josué se levantar, toda a nação estava vivendo um luto. Olha só, tudo coisa que cooperava para que Josué não se desse bem. Sabe o que Josué pode ter escutado? Que eu não duvido que ele escutou, porque gente é gente em qualquer lugar, em quanto tempo atrás passou, não importa. Gente é gente, tudo igual. Ei, Josué, hein? Moisés não conseguiu fazer a gente entrar na terra prometida, e você vai conseguir? Vai nessa, viu? Se ele, que era o nosso herói, não conseguiu, rapaz, para pensar, o homem orava, caía codorniza. O homem orou, pôs a vara lá, o mar se abriu. E você, Josué? O homem bateu lá na rocha, a gente bebeu água. O homem subiu lá no monte, pegou os mandamentos. E você, Josué? Então parece que existe um período no nosso processo que a gente não tem muita credibilidade, né? E eu imagino que Josué aqui não tenha credibilidade. Mas sabe quem é o maior que vai te dar uma grande credibilidade na sua vida? O próprio Deus, que foi aquele que te levantou. Sabe que nos Estados Unidos ninguém estava me dando moral, viu? Ninguém estava me dando moral quando eu fui pregar a primeira vez. A Laura teve que pedir para deixar eu pregar na igreja dela. Falei, Deus, é desse jeito. O Senhor não mandou eu vir? Calma, que o processo não acabou. A hora que eu comecei a pregar, que a Thaís cantou, tinha outra pessoa de uma outra igreja. Você pode na minha igreja pregar também? Eu falei, posso. Daquela igreja foi para outra igreja, que eu fui para o seminário, que eu fui na escola de criança, na escola de adolescentes, escola de meninas. 25 lugares. Eu vou ler para você o que Deus vai falar para você nesta noite, o que Ele falou para Josué. Ele disse assim, meu servo Moisés é morto, Josué.
Quando você ouvir o nome Josué, você lembra que Deus está falando com você, Ele está falando o seu nome. Levanta daí, pois agora passa esse Jordão e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ninguém te poderá resistir, Josué. Todos os dias da sua vida, como fui com o servo Moisés, assim serei com você. Não te deixarei nunca, Josué, e nem te desampararei. Mas ele repetiu 3 vezes a mesma coisa para Josué. E é o que Deus quer falar para você. Não desanime. Quem te levantou para a obra é o próprio Deus. E é Ele que vai te sustentar. E Ele disse para Josué, lá no versículo 6, esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos pais deles. De novo, no versículo 7, tão somente esforça-te, Josué, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza para onde quer que você andar. Versículo 8, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, vai meditando, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, Josué. Porque então farei prosperar o seu caminho, viu? Você vai ver o que eu vou fazer com você. E serás bem sucedido. Pela 3ª vez Deus repete para Josué, no versículo 9. Não fui eu que te mandei? Não fui eu que te enviei? Esforça-te, Josué, e tem bom ânimo. Você está passando pelo processo. Não temas, Josué, nem te espantes. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde você andar. Então a gente sabe que durante um processo vai existir o que a gente chama de desânimo. E Deus nos trouxe nessa noite para te lembrar e para me lembrar. Não desanima, não desanima. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver o que eu vou fazer com os seus filhos. Você vai ver o que eu vou fazer. Eu não prometi que eu ia cuidar. Eu não prometi que os seus filhos são heranças minhas. Eu vou cuidar dos seus filhos. E olha o que é interessante. A gente não vê em nenhuma parte do texto bíblico Josué desqualificando, desmerecendo Moisés. E Moisés já era um senhor. Mesmo assim, Josué honrou até o último minuto. Agora vamos para Eliseu. Eliseu era um profeta, serviu ao seu Senhor fielmente também. Eu vou ler um versículo que diz assim, está lá em 2 Reis 2:6. Diz assim, e Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, olha aqui que Eliseu respondeu para Elias, o seu Senhor, o seu líder, o seu profeta, vive o Senhor meu Deus, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eliseu nunca desmereceu um líder dele, mas caminhou junto. Não, eu vou com você, estamos juntos, lado a lado ali, pastor, estou junto com você, nós vamos fazer esse projeto, essa igreja vai triplicar o tamanho, você vai ver, pastor, estamos juntos no processo, nós vamos ver se cumprir sobre essa casa o que foi falado tantas e tantas vezes, e sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele nos daria as nações por herança, e eu sempre falo para o Senhor, qual é a próxima nação, Senhor? Qual é a próxima nação? Estou sabendo que nós vamos para o Japão. E a tua igreja vai para o Japão. A tua igreja não. A sua igreja vai para o Japão e por que você não pode ir? É promessa para nós. Estamos no processo. E aí Eliseu, antes dele ser reconhecido como o profeta de Deus, ele era um lavrador. Enquanto ele estava lavrando a terra, o profeta Elias passou por ele e o chamou. Ele largou tudo, como a gente acabou de cantar. Deixou as carroças, deixou tudo, as juntas de boi, e foi seguir o que Deus mandou. Tudo que Eliseu viveu como lavrador, como discípulo de Elias, o forjaram o seu caráter, para que ele fosse reconhecido como o profeta Eliseu. Viu? O processo é muito importante. O processo na nossa vida, a gente não pode queimar a largada, a gente não pode sair antes. Um púlpito na hora errada, gente, é uma derrota, é uma queda. Quantos se levantaram na hora errada?
Quantos depois caíram? Não era a hora ainda. Existe o tempo do Senhor te levantar. E eu vou te falar uma coisa para você. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. A Bíblia já falou disso, não já? Os planos dele não são frustrados. Se ele tem um plano para te encontrar, ele vai te encontrar. Lembra de Davi? Nós vamos falar dele agora. Vamos lá em Davi então. 1 Samuel 16 diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Gente, para pensar. Aquele monte de irmão, tudo fortão, bonitão, de músculo, esperando ser ungido por um profeta. Quem pegaram? Quem estava lá trabalhando, obedecendo o pai. Mas o pai não chamou ele. Não chamou. Você sabia quando vai um profeta na casa de uma pessoa? Não era chegando do nada não, gente. Tinha um mensageiro avisar antes. Ou era para falar, você vai morrer, viu? Ou era notícia de morte. Lembra do rei Ezequias? Prepara a tua casa aí, viu? Foi um profeta lá. Ou para levantar um rei. Mas já tinha um rei acontecendo nas imediações, que era Saul. Então estava todo mundo, eu imagino, preocupado, ansioso. O que será que esse profeta vai vir fazer aqui? O que será que Samuel vai vir fazer aqui? Foi um mensageiro e avisou antes, ajeita tudo aí. A Bíblia diz que teve até um banquete, né, gente? Para recebê-los. E deixa eu te contar, você sabia que Samuel estava de um lado extremo do país e Davi estava do outro lado do extremo? Samuel viajou muito para obedecer a Deus, para ungir um novo rei de Israel. Mas Samuel foi. Chegando lá, continuar lendo. No meio dos irmãos, ele começa a ungir Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Presta atenção no que eu vou te falar. Davi foi ungido com 17 anos. E ele assumiu o trono com 37 anos. Ele esperou nada mais, nada menos do que 20 anos. Você sabia que quando Davi era um músico, quando ele ia lá cantar para expulsar o espírito mau de Saul, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor já não estava mais com Saul? Davi já tinha sido ungido a rei. E ele sabia. O que ele poderia fazer, gente? Nem vou orar por esse cara aí, não. Ele nem vai continuar no trono, sou eu, já fui até ungido. Ele não sabe porque eu não posso contar. Ele ficou no silêncio. Existem coisas que Deus fala para nós e nos instrui, presta atenção. É entre você e Deus, gente. Ninguém ficou sabendo que eu ia para os Estados Unidos. Só ficaram sabendo quando eu cheguei aqui, para vocês orarem por mim. Lembra disso? Existe um processo. Aqui nós aprendemos que Davi, no meio de um processo, ele tinha que ficar em silêncio. Não conta para ninguém. Mesmo assim, ele foi lá, com o violão dele, com a lira dele, ou melhor, cantar para o rei Saul. Poderia falar, não vou não, o próximo rei que vai sentar ali sou eu. Mas ele foi. Sabe por quê, gente? Não era a hora ainda. O processo não tinha terminado ainda. Não era para Davi aparecer publicamente ainda. Tem a hora, tem o processo. A gente não pode negligenciar o processo. Que quando chegar no dia de assumir aquilo que Deus nos colocou para fazer, presta atenção, você não fica. Porque a Bíblia diz que o processo, ele forja o nosso caráter. Nos faz pessoas fortes. Eu não tenho dúvida que José era um homem forte. Eu não tenho dúvida que Eliseu era um homem forte. Que Davi era um homem forte. E mesmo assim, sendo desprezado, sendo esquecido, gente, precisou um profeta. Olha, eu fico pensando nisso daí. Faltou uma mulher para pôr ordem nessa bagunça. Que a Bíblia não fala que se tinha uma mulher nessa casa, não. Por isso que aconteceu isso, eu penso. Ele pegou e falou assim: você não tem mais nenhum filho? Como assim o pai pede para passar todos os filhos e ficou um lá, gente? Não, eu tenho mais um. Tá lá, cuidando das ovelhas para mim. O menino não tinha nem tomado um banho nesse barbeado, porque ia chegar uma figura ilustre. Mandaram chamar. E sabe o que o profeta falou, gente? Achei pouco. Nós não nos assentaremos até que ele chegue. E quando ele chegou, Samuel não teve dúvidas que era Davi que era para ser ungido. José.
Eu estava fazendo a minha devocional e eu me lembrei de José. Falei, gente, esse homem, como ele sofreu de tantas injustiças, de calúnias, mas ele se manteve firme ao Senhor. Ele deixou o Senhor trabalhar no processo, na vida dele. Você acha, gente, que um rapazinho, para se tornar o governador de todo o Egito, seria algo simples? De jeito nenhum. Quanto maior o lugar que você vai chegar, mais difícil é o seu processo. Deus está fazendo em você uma pessoa para ficar lá firme, honrando Ele firme. Nunca se esqueça de quem você era durante o processo. Tudo que nós somos hoje foi o processo que nós vivemos antes de ontem, no ano passado, 3 anos atrás. O Senhor formou o nosso caráter através de tudo que nós passamos. E não foi diferente com José. O poço não era o destino de José, era um processo. Você sabia que José poderia estar com fome? Porque até ele chegar, gente, ele sempre honrou o pai dele, José. José levava coisas para os irmãos. Olha só, o pai dele falou assim, vai lá ver onde seus irmãos estão. Tudo bem que os irmãos não gostavam muito dele, né? Mandou o menino sozinho. E ele foi. Ao ver o menino de longe, gente, vocês sabem da história? Lá vem o sonhador lá, ó. Lá vem aquele que se acha. Vamos matar ele, vamos fazer tal coisa. Até que resolveram jogá-lo num poço. Gente, imagina um menino dentro de um poço. Mas o poço, gente, tem um significado para nós. Quando eu estou num poço, geralmente o fundo do poço é escuro ou não é? Quantas vezes a gente passa por um quarto escuro, que a gente sofre, que a gente chora, que a gente se tranca no nosso quarto para chorar e fala para Deus, por que Deus? Por que eu estou aqui? Eu nem merecia estar passando por isso, eu estou passando por isso, mas tudo que eu fiz o Senhor pediu para eu fazer. E foi mesmo? Se foi, você espera, viu? Você vai ver o que Deus vai fazer. E aí, quando colocaram José naquele poço, presta atenção, olha aqui para mim. Quando colocaram José naquele poço, aquele menino, segundo os estudos aqui, que você lê no rodapé da sua Bíblia, demorou quase 2 dias para ele chegar lá onde os irmãos dele estavam. Provavelmente esse menino estava com fome. Jogaram o menino no poço. Você viu o que a Bíblia diz enquanto ele estava jogado no poço? Eles comeram. Como assim, gente? Joga o irmão mais novo lá e começam a comer aqui. Esse menino provavelmente gritou, me tira daqui, eu vou contar para o pai, o que eu fiz para vocês, me tirem daqui. Deve ter chorado, gente. E ele ficou lá. Até que resolveram vender esse menino. A gente sabe da história. Ele foi parar lá no Egito. Deus tem um propósito para ele ter parado no Egito. Quando chegou lá, começou a servir Potifar de uma maneira que Potifar começou a ver que esse menino aí é diferente. Esse menino aí, até que a mulher de Potifar tenta passar uma conversa em José. E José, gente, olha aqui para mim, José obedeceu a Deus não ficando com aquela mulher. Ele falou, não, eu sou fiel ao meu Deus. Ele disse que eu teria autoridade sobre todas as suas coisas aqui no Egito, menos na sua mulher. Então em você eu não posso tocar. E ele obedeceu o líder dele, Potifar, e obedeceu a Deus. E muitas vezes a gente obedecendo o nosso Deus, ainda assim nós vamos parar numa prisão. Porque uma prisão neste caso é um lugar de injustiça. O que José fez de errado para estar ali? Nada. Quantos de nós passamos por uma injustiça? Você está passando por uma injustiça? Você fica esperto, porque você pode estar quase chegando no palácio. Porque depois disso, sabemos que José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, copeiro do rei. Ele falou, não se esqueça de mim. Se esqueceram. Mas aí o próprio rei do Egito, não mais Potifar, o próprio rei do Egito teve um sonho que nem todos os sábios do Egito puderam interpretar e se lembraram de José. E aí quem José se torna? O libertador, o governador do Egito. Fez tudo o que tinha que fazer de uma maneira íntegra, de uma maneira que honrou a Deus o tempo todo. Mostrou para o mundo
quem ele era, sem que ele se corrompesse. Olha quem que é José. Ficou lá, aguentou firme o processo. Ficou lá, gente. Não deve ter reclamado, né? A gente também reclama. Deus, o Senhor não está vendo? Olha o que estão fazendo. Mas em nenhum momento Deus se esqueceu de José. Agora eu quero falar de um homem que passou por um processo também. E o processo na vida dele demorou 30 anos. E ele executou esse processo só 3 anos. Quem é este homem? Jesus. Mas o processo de Jesus foi pior do que todos esses, gente. Porque o processo de Jesus desqualificava ele da onde ele veio, os pais dele, aonde ele nasceu. Tudo para desqualificar. Gente, mas ele veio de lá. Esse aí não é o filho do carpinteiro, não tinha crédito. E olha que interessante. Nunca tentou adiantar o processo. Jesus certamente lia os pergaminhos, porque se a gente ler lá em Lucas 4,17, que Jesus pegou um pergaminho e leu a respeito dele mesmo, que o profeta Isaías tinha falado dele, e ele senta na cadeira lá na sinagoga e começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O profeta já tinha falado sobre ele, então Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Já sabia talvez por onde ele ia passar, já sabia por onde ele ia andar nas águas, que ele ia transformar água em vinho. Mesmo assim, esperou o comando de Deus. Até porque, quando Maria, lá nas bodas de Caná, foi conversar com Jesus, ele disse para ela assim: ó, que tenho eu contigo, mulher? Não é a minha hora ainda. Mas agora, quando a gente for ler em João 17, abre aí comigo, João 17, Jesus vai dizer: chegou a minha hora. E ele vai prestar um relatório para o próprio Deus. Ele vai prestar um relatório para o próprio líder dele, para o próprio pai dele. Então nós aprendemos com todos esses homens que passaram pelo processo, que se tem algo em comum na vida deles, foi que eles honraram os seus líderes com excelência. Sempre, mesmo quando o líder não estava, eles honraram os seus líderes. E olha o que Jesus fala para Deus. Ele faz uma oração que parece um relatório, está escrito assim, João 17, de 1 a 26. Jesus olhou para o céu e orou e disse: Pai, chegou a minha hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. 4. Eu te glorifiquei, Pai, aqui na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. 5, 6. E eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim. Eles têm guardado a tua palavra. 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, Pai. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram o fato que eu vim de ti, e creram que me enviaste. 10. Tudo que eu tenho é teu, Pai, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, e o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. 12. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste, no nome de Jesus. Nenhum deles se perdeu, Pai, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Até aqui. Parece que é algo até emocionante de ler. Um Deus que passou por tanta coisa, que presta um relatório para o Pai. Tudo que você me pediu para fazer está aqui, ó. Eu fiz, chegou a minha hora. Todo o processo que ele passou em 30 anos. Todo o processo depois de execução do ministério em 3 anos. Estava chegando ao fim.
ele já estava chegando perto da cruz. E ele presta um relatório, eu achei tão bonito, achei tão assim, interessante. Não deixe de prestar contas a Deus. E não se esqueça do que Deus tem feito na sua vida durante o processo. Não se esqueça. Deus está forjando em você um caráter forte, para que quando você for para outra nação, sabe por quê, gente? Presta atenção, olha aqui para mim. Nós vamos falar do amor de Deus, as pessoas vão conhecer a Deus, não vão? Mas quem elas vão ver? Nós. Se eu não entender quem me fez eu me tornar, quem eu me tornei, eu queimei a largada. Eu peguei a glória para mim. Existe um texto em Josué 4, eu vou ler um pedacinho para você, olha só. Ele diz assim: cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Era Josué que estava falando com o povo aqui. Eles estavam passando pelo meio do rio Jordão, que a água se abriu. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, presta atenção, no futuro, os seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras, pai? Aí vocês vão falar: foi o dia em que nós passamos pelo Jordão. Quando os seus filhos chegarem em você: nossa, pai, foi fácil chegar onde você chegou? Não, não foi não, senta aqui, filho, que eu vou te contar. Foi fácil, pai, eu ter essa empresa que você tem, de salgado, de bolo, de comida. Não, filho, senta aqui, vai falar para o neto agora, né, pastor Júlio? Senta aqui que eu vou te contar como que Deus me ajudou. Grandes proezas o Senhor fez na minha vida. Quando o Binho chegar na onde os filhos vão conversar: pai, como é que você foi para essas nações? Ele vai dizer: senta aqui, meu filho, eu vou te explicar. O Senhor me levou para tal lugar, para tal lugar. E o Senhor tem planos para nós. Ele tem processos para nós. Você está sentindo o cheirinho do bolo já? Está dando para sentir? Não deixe o processo passar sem que você aprenda. Porque quando eu aprendo no processo, eu estou falando para Deus assim: o Senhor está fazendo direitinho. Pode fazer, Senhor. Então é ruim o processo, é doloroso, nós vamos nos cansar, nós vamos desanimar, nós vamos nos entristecer, vão ser injustos conosco. Mas eu vou lavrar a terra certinho, Senhor. Eu vou ajudar o povo a passar pelo Jordão certinho, Senhor. Eu vou destruir leões e ursos, porque o seu Espírito já está comigo. Feche seus olhos. Senhor, nesta hora, nós queremos te dizer, ó Deus, que nesse processo, nós estamos sendo preparados para ser usados de uma maneira grandiosa. Estamos sendo preparados, ó Deus, para que quando chegar o momento da execução, o seu nome apenas seja glorificado, o seu nome seja exaltado, Senhor. O seu nome seja exaltado mais do que todos nós, e que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor, no nome de Jesus. E que a minha vida, quando eu me sentar para conversar com os meus netos, quando eu me sentar para conversar com os meus filhos, quando eu me sentar para conversar com os meus sobrinhos, ó Deus, eu vou dizer: tá vendo essas pedras aqui? Foi o dia em que o Senhor me permitiu passar pelo Jordão a pés secos. Se formou 2 muros de água, um do lado direito e um do lado esquerdo. E nós passamos, todo o povo de Israel. Você vai ter história, testemunhos para contar como foi o seu processo, o que Deus fez com você, quando Deus te levar para outra nação, para outro continente, quando Deus te usar ali com a sua vizinha, quando Deus se cumprir a promessa na tua vida de fazer um homem próspero, como Ele falou para Josué. Não, Josué, medita de dia e de noite. Tenha cuidado, Josué, para você fazer tudo que está escrito na palavra. E olha, tudo que você fizer, meu filho, eu vou te prosperar. E nós estamos aqui nesta hora, Senhor. Nós queremos ser como esses homens, honrar o Senhor, honrar os nossos líderes, que o Senhor tem colocado diante de nós, que possamos ajudá-los, que possamos, ó Deus, ser verdadeiros com eles, que possamos animá-los, que possamos surpreendê-los, ó Deus. Assim como esses líderes, assim como Eliseu, eu não vou sem o Senhor, eu vou junto, nós estamos juntos. Queremos ser usados de maneira grandiosa.
no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Por isso continua o processo nas nossas vidas. O Senhor tem levado pessoas para outras nações, para que hajam igreja nas outras nações. E que hajam muitas pessoas pregando em outras nações nessa igreja. Que hajam muitas pessoas pregando em outro continente nesta igreja, Senhor. Capacita-os, ó Deus, desde agora. Que o Senhor possa ver em nós a alegria durante o processo, para que quando chegar o momento de execução, como Jesus foi usado, o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Quero convidar o pastor Márcio. Cheirinho de bolo. Estou esperando essa luz se apagar, porque significa que o processo acabou, aí eu posso comer.